Olá pessoal, mais um dia então aqui da nossa leitura. Esse vídeo ele é um vídeo que eu estou fazendo para a gente encerrar o primeiro ciclo e vai ser rapidinho aqui porque a gente tem algumas considerações aqui de estudo e aí depois eu vou gravar outro fazendo a leitura, tá? Então o dia 7 ele fechou, né, fechou os primeiros 7 títulos ali, onde a gente promove cura na gente, né? Recapitulando aqui, então, no capítulo 1, tudo começa com Deus, né? Então a gente teve uma ideia aqui de que nós não somos o foco, né, da vida, e sim Deus. Aqui nós nos curamos de algumas coisas, você não é um acidente, né? Independente das circunstâncias do qual nos trouxe aqui na Terra, né? Deus, Ele quis isso. O 3, o que dirige a sua vida, né? Para onde que a gente está indo e através de que veículo que está nos guiando. O 4, criado para ser eterno. O 5, então, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Então a gente vai crescendo e aprofundando cada vez mais, chegando perto do reino de Deus. O 6, a vida é uma atribuição temporária, né? Então a gente aqui aprende que a gente tem que viver com raízes firmadas lá no alto, né? E a razão de tudo, né? Porque tudo foi criado para a glória do nosso Pai. E aí ele encerra esse primeiro trecho tendo a pergunta, né, para nós meditarmos do dia 7, em que parte da minha rotina posso estar mais consciente da glória de Deus. E aí quando ele encerra esse primeiro trecho, essa primeira parte desses 7 dias, ele gera um guia de estudo, tá? Pontos-chave. Depois de ler o capítulo, identifique um ponto-chave no texto e ao menos 2 pontos-chave secundários. Escreva-os e procure relacionar cada ponto a um atributo ou propósito de Deus em nossa vida. Por exemplo, fomos criados como seres inteligentes e isso tem a ver com um atributo da onisciência divina, de modo que Deus é glorificado quando fazemos bom uso da nossa virtude. A aplicação. De que modo você pode aplicar aquilo que identificou no exercício anterior à sua rotina, quer seja nas atividades da igreja, quer ao testemunhar as demais pessoas em seu cotidiano, onde você mora, onde você estuda, onde você trabalha. Então, gente, a gente simplesmente fazer a leitura ou escutar, né, a leitura desse livro, ele talvez não mude nada, ou muito pouco, né, na nossa vida. E a partir do momento que a gente insere esse código para dentro da gente, a gente começa a identificar e trabalhar, aplicar as coisas que o livro e o texto nos ensina. E a gente começa a aplicar isso, a gente começa a viver isso na nossa vida, a gente tem um grande ganho, né, de aprendizado e de prática. Ao passo que, a partir do momento que a gente começa a aplicar e transformar isso vivo na nossa vida, a gente posteriormente começa a ensinar as outras pessoas, né, a forma que a gente vive, né, e esses detalhes aqui do reino. E aí é só nesse momento em que a gente começa a refletir, a explicar, a transbordar da nossa vida aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente aprendeu para as outras pessoas, aí eu digo, aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o reino de Deus, aí nós estamos chegando a quase 100%, quase que 100% do nosso aprendizado. Então a gente acha que a gente somente ler ou somente visualizar, né,
ele pouco vai transformar a nossa vida. Então, prosseguindo aqui, ele tem algumas perguntas para que a gente possa refletir. Pergunta 1. Desculpe, tô com uma tossinha feia hoje. Pergunta 1. De que modo você se sente valorizado ao saber que Deus planejou você e conferiu dons e virtudes antes mesmo de você ter consciência disso? Número 2. O que você pode fazer para melhorar a sua relação de submissão a Deus ao saber que Deus deve dirigir a sua vida? Muito importante isso a gente refletir, né? Dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja, né? Esse ponto número 2 aqui é algo que causou um conflito, particularmente dentro de mim, né? Que é um testemunho pelo qual eu estou fazendo essa leitura, né? E começou essas inundações, né? Esse problema sério aí que o nosso estado está vivendo. E eu, como sou uma pessoa muito ativa, eu me via numa necessidade de ajudar as pessoas, de fazer algo mais do que uma simples doação, assim como, né, a gente aqui em casa fez e tal. E por alguns motivos aí eu acabei me atacando da asma, né? E eu, qualquer esforço, ou até no falar, que eu já sinto que a minha respiração ela fica mais ofegante, né, e tal. E quanto mais ir lá pro meio, lá ajudar o pessoal, que é onde eu queria estar lá, né, tirando aquele barro e abraçando as pessoas. Mas nesse meio tempo, né, em oração, Deus ele me clareou bastante, né, que a gente não precisa fazer todas as coisas, não precisa estar com a mente ou o nosso tempo, né, completamente cheio de coisas. A gente só precisa fazer aquilo que tem que ser feito e aquilo que a gente sabe, aquilo que está dentro do nosso alcance, né? Então, eu creio que isso que eu estou fazendo aqui, que é essa leitura que estiver quebrantando ou trazendo, né, o reino de Deus um pouco mais perto de uma pessoa que seja, já valeu a pena, né? O número 3 aqui, de que modo uma vida dirigida por Deus pode contribuir para o cumprimento do propósito dele? Procure identificar isso em sua própria experiência com o Senhor. Número 4. Como a consciência da eternidade pode afetar sua relação com as pessoas e com as posses materiais, bem como seu próprio comportamento hoje. Número 5. Faça um exercício de alteridade. Procure olhar sua vida do ponto de vista externo. Isto é, um observador que não seja você. Se possível, tenta observar você de modo em que imagina que Deus o veria. O que ele enxergaria? Você estaria disposto a fazer alguma mudança na sua vida com base na visão que Deus teria de você? Número 6. De que modo você relaciona a responsabilidade humana diante da criação e da evangelização frente à tensão que há entre o terreno e o temporário, e o celestial e o eterno? Isso parece uma contradição para você? Explique. Número 7. Em sua experiência de vida, o que tem feito para glorificar a Deus por meio de suas atividades e atribuições? Número 8. Como podemos equilibrar o amor devido a Deus, acima de tudo, com o amor devido ao próximo, como expressão do nosso amor a Deus? Amém, gente? Então, esse é o guia de estudos, né, desses 7 primeiros dias. E aí, agora a gente vai começar aqui com o propósito número 1, né? Então, esse dia 7 que passou, a gente deu uma pincelada nos 5 propósitos, né, que Deus tem para nossa vida, e agora ele vai se resumir nesses 5 propósitos. Então, a gente vai ter aí o propósito número 1. Então, você foi planejado para agradar a Deus. E aí a gente vai ter uma série agora de dias para completar o propósito número 1. Você foi planejado para agradar a Deus. Amém?